Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo aqui no canal X Investimentos Esportivos. E para esse domingão 11 de abril de 2021 teremos 8 palpites, começando ali na segunda divisão japonesa e terminando na Série A italiana. Mas antes de a gente começar, já vai se inscrevendo no canal, já deixe seu like e ajude o canal a crescer, galera. Sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo de hoje. Primeiro jogo do dia, Yamagata e Albirex Niigata, jogo válido pela segunda divisão japonesa. O Albirex ali é o primeiro colocado com 16 pontos, enquanto o Yamagata está em 17º com 6 pontos. Aqui, galera, a gente tem duas equipes opostas. O Yamagata em 6 jogos venceu apenas uma e vem de 4 jogos sem vitória, são 2 empates e 2 derrotas. E o Albirex Niigata vem de 6 jogos com 5 vitórias e 1 empate. Então a gente vê que a equipe visitante está muito bem na competição, está fazendo jus à sua primeira posição. Teve até uma goleada de 7-0, sem ser no jogo passado, no anterior, enquanto a equipe mandante não tem todo esse retrospecto na competição e não começou muito bem. Mas a cotação para esse jogo está colocando a equipe mandante com leve favoritismo, coisa que eu acredito que deve estar com algum erro, com alguma coisa que deve estar acontecendo, porque a equipe do Albirex é muito mais qualificada, é uma equipe muito melhor, tá jogando muito mais, ainda não perdeu na competição e pega uma equipe que tem apenas uma vitória em 6 jogos. Por isso nosso palpite para esse jogo é dupla chance, Albirex ou empate, odd na casa de 1,62, porque a equipe visitante tá muito bem na competição, tem mais time e deve ao menos não perder esse jogo, ao menos deve ficar com empate. Caso isso aconteça, nossa aposta será vencedora. Por isso, Albirex, dupla chance no Albirex ou empate, odd na casa de 1,62. Passando agora para Inter e Cagliari, jogo válido pela Série A italiana. A gente tem a Inter primeiro colocada com 71 pontos e o Cagliari em 18º com 22 pontos, primeiro time ali na faixa da zona de rebaixamento. A Inter vem de 5 vitórias seguidas, muito bem na competição, por isso que deu essa disparada, enquanto o Cagliari vem de 3 derrotas seguidas no campeonato italiano. Aqui não tem muito o que a gente falar, né? Porque o campeonato italiano é um campeonato que tem uma tendência para gols e essas duas equipes vêm representando isso. Sem falar que a gente tem uma equipe muito boa no momento contra uma equipe que vem de 3 derrotas e está na zona de rebaixamento. Então não tem outra alternativa para esse jogo senão o mercado de gols. Por isso nosso palpite é mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,60, porque eu acredito que a Inter deve começar muito em cima, deve procurar os espaços e deve dar espaço para a equipe do Cagliari também, o que pode ocasionar muitos gols nesse jogo, como é o retrospecto dessa partida, que nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Sem falar que temos a Inter em campo com todo o seu time titular, que é uma equipe muito forte, deve acabar vencendo e deve ter gols nessa partida, por isso mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,60. Passando agora para Juventus e Genoa, também outro jogo válido pela primeira divisão italiana. Juventus terceiro colocado 59 pontos, Genoa 13º com 32 pontos. Aqui mais um jogo que a gente tem uma equipe muito qualificada que busca ali, ainda sonha com o título, mas precisa ganhar esse jogo contra a equipe do Genoa, que vem fazendo um campeonato bem mediano e isso é reflexo em seus jogos. Mas para esse jogo, galera, eu também espero um jogo de bastante gols. A equipe da Juventus nos últimos jogos tem começado muito forte no início das partidas, já tem começado marcando os gols e isso é ótimo, até porque esse jogo tem uma tendência sim para gols, até porque a Juventus precisa ganhar e o Genoa não está sendo bobo nos seus jogos, está fazendo uns pontos aqui, uns pontos acolá, para isso tem que fazer gol. Então também é um jogo que eu vejo com um mercado muito bom, um mercado de gols. Por isso nosso palpite para esse jogo é mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,65, porque eu acredito que a Juventus deve ir muito para cima, deve buscar esse resultado e também pode dar espaço para a equipe do Genoa. Pode fazer o placar de 3-0? Pode, mas pode tomar um gol também e isso ser muito importante para esse mercado. Sem falar que nos últimos 5 jogos da Juventus, 4 tiveram 3 gols ou mais. Tirando aqui o jogo do Porto, são 3 dos últimos 4 com 3 gols ou mais no campeonato italiano. Já o Genoa não tem todo esse retrospecto, mas vai pegar a equipe do Cristiano Ronaldo, que é uma equipe muito ofensiva, equipe que marca muitos gols, e a equipe do Genoa
tá marcando praticamente um gol em todos os últimos jogos que disputou. Apenas um dos últimos 5 não marcou gol. Sem falar que quando essas duas equipes se enfrentam, os últimos 5 jogos, 4 tiveram 3 gols ou mais. Então é um jogo que tem uma tendência sim para gols. Por isso nosso palpite é mais de 2,5 gols. Odd na casa de 1,65. Passando agora para Verona e Lazio. Aqui duas equipes um pouco mais travadas, né, diferentemente dos outros jogos. A Lazio está em sexto com 52 pontos e o Verona oitavo com 41 pontos. Aqui, galera, também continua na Série A italiana, um campeonato que tem uma tendência de gols, mas aqui na minha visão são duas equipes mais retraídas, mais complicadas de se marcar gol e de se fazer, como é o caso do Verona. A Lazio até tem alguns jogos que ela consegue marcar muitos gols, mas em outras partidas também deixa muito a desejar. Por isso, ainda assim, eu vejo um mercado para gols como a melhor opção, mas o nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gols. Odd está na casa de 1,35. Com 10, 15 minutos essa odd tem abatido 1,50, porque eu acredito que duas equipes boas na competição, que almejam objetivos no campeonato, que são as competições europeias, tem tudo para ser um jogo franco com oportunidade de gols. Sem falar que os últimos 5 jogos do Verona, todos os 5 tiveram 2 gols ou mais. Já no caso da Lazio, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 também tiveram 2 gols ou mais. Então, apesar de ser duas equipes que às vezes são travadas para sair tantos gols nos jogos, nem seus jogos ao menos 2 gols costuma ser bastante possível. E para esse jogo eu não vejo outra coisa senão ao menos 2 gols. Por isso, mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,50, ali com 10, 15 minutos de jogo. Passando agora para West Ham e Leicester, jogo válido pela Premier League, primeira divisão inglesa. O Leicester atual terceiro colocado com 56 pontos e o West Ham ali em sexto com 52 pontos, querendo entrar na faixa de competições europeias. Aqui a gente tem uma competição um pouco mais under, né, que é uma competição que tem uma tendência de menos gols, mas são duas equipes que vêm fugindo um pouco essa regra, tanto que estão ali na parte de cima da tabela e vêm marcando alguns gols. O West Ham nos últimos 5 jogos, 4 tiveram 2 gols ou mais. Já no caso do Leicester, nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. E quando essas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, todos tiveram 2 gols ou mais. Então a gente tendo equipes que vêm marcando muitos gols, quando se enfrentam também tem uma perspectiva de gols. Duas equipes muito boas, muito bem organizadas na competição e que almejam objetivos no campeonato. Eu não vejo outra alternativa senão mais de 1,5 gols. Odd já está na casa de 1,40. Com 5, 10 minutos essa odd tem abatido 1,50. Eu acredito que tenha bastante valor para um jogo que é de duas equipes que vai buscar o resultado, que vai buscar o gol e pode ocasionar até espaços para outra equipe marcar o gol. Por isso nosso palpite é mais de 1,5 gols, odd na casa de 1,50 ali com 5, 10 minutos, porque são duas equipes muito boas que vão buscar o gol e que vêm marcando gols em seus jogos. Passando agora para Tottenham e Manchester United, aqui um clássico inglês, né? O Manchester em segundo colocado com 60 pontos, o Tottenham em sétimo com 49 pontos. O Manchester United ainda pode sonhar com esse título da Premier League, tem que vencer, tá um pouco longe, mas sonhar não custa nada. Para esse jogo, galera, é um clássico, sempre é complicado analisar, mas esse jogo, galera, eu vejo o United um pouco mais qualificado nesse momento, num momento melhor, seja no campeonato inglês, seja nas competições europeias, e o Tottenham naquela oscilação comum que já virou do Tottenham, um ganha, perde, empata, é bem instável. E para esse jogo eu não vejo outra alternativa senão ao menos um empate do United aqui. Por isso nosso palpite é dupla chance Manchester United ou empate, odd na casa de 1,47, porque eu acredito que um Tottenham que vem oscilando muito, que quando pega equipes fortes se retrai muito ali na defesa, contra um Manchester que vem pressionando seus adversários e vem no momento melhor, eu acredito que o Manchester ao menos um empate deve levar nesse jogo, sem falar que o Manchester quando joga fora de casa contra o Tottenham nos últimos jogos tem uma leve vantagem sobre a equipe do Mourinho, por isso é mais um fator que me faz levar que o Manchester não perca esse jogo para o Tottenham. Por isso, dupla chance Manchester United ou empate, odd na casa de 1,47. Passando agora para Mallorca e Lugo, jogo válido pela La Liga 2, segunda divisão espanhola.
Mallorca ali em segundo colocado com 65 pontos e o Lugo em 17º com 36, a 2 pontos da zona de rebaixamento. Aqui, galera, só a posição dessas equipes já diz muito. Apesar do Mallorca ter dado uma oscilada nos últimos jogos, mas deu oscilada para os times grandes da tabela, perdeu para o Fuenlabrada, perdeu para o Gijón, empatou, ganhou do Leganés. Eu ainda vejo o Mallorca ainda assim como mais time que o Lugo, até porque o Lugo vem de 3 derrotas seguidas, tá ali se aproximando da zona de rebaixamento, e o Mallorca só depende de si para subir à primeira divisão diretamente. Então não tem outra alternativa senão a vitória do Mallorca, mas a gente vai dar uma precavida e vamos de handicap asiático 0 e menos 0.5 no Mallorca, odd na casa de 1,45, porque eu acredito que a equipe mandante deve vencer o jogo frente a uma equipe que não vem tão bem na competição, não ganha há 5 jogos e são 3 derrotas seguidas, o que pesa muito no emocional dos jogadores, e o Mallorca está num momento melhor, que se ganhar já dá mais um passo em busca da primeira divisão espanhola. Por isso, handicap asiático 0 e menos 0.5 no Mallorca, odd na casa de 1,45. E passando agora para o último jogo do dia, Fiorentina e Atalanta, mais um jogo da Série A italiana, que a gente tem a Atalanta em quarto colocado com 58 pontos e a Fiorentina em 15º com 30 pontos, a 8 pontos da zona de rebaixamento. Aqui, galera, voltando para um campeonato que tem uma tendência de gols, né? E duas equipes que vêm correspondendo a isso. A Fiorentina, nos seus últimos 5 jogos, todos tiveram ambas marcam. Sempre marcou, sempre sofreu. Nos últimos 5 jogos da Atalanta, 3 tiveram ambas marcas. Sempre marcou, sempre sofreu. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, 4 tiveram ambas marcas. Então a gente tendo duas equipes que marcam muitos gols, que vem marcando e vem sofrendo muitos gols, e quando se enfrentam, essa perspectiva também também se faz concreta, eu não vejo outra alternativa senão ambas marcam, odd na casa de 1,85, porque eu acredito que a equipe da Atalanta deve fazer aquele jogo dela de ir para cima, de buscar espaço, mas sempre acaba deixando espaço, e a equipe da Fiorentina está aproveitando, conseguiu marcar 2 gols ali no Milan, conseguiu marcar gol na Roma, que são equipes ali do pelotão alto do campeonato italiano, e com a Atalanta não deve ser diferente. Por isso nosso palpite para esse jogo é um ambas marcam, odd na casa de 1,85, porque eu acredito um jogo bem aberto, como costuma ser os jogos da Atalanta, e a Fiorentina não está sendo boba nos últimos jogos, deve marcar o seu golzinho e também deve sofrer. Então ambas marcam, odd na casa de 1,85 para Fiorentina e Atalanta. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 8 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês. Compartilhe com os amigos e até a próxima. Valeu!